Produções para A3 apresenta Entrevista com Cristiane Peixoto. Cristiane Peixoto é psicóloga clínica, mestre em psicologia, ex-professora da Unisul e Uniaselv, psicanalista, membro da EPFCL, membro da Internacional dos Fóruns e membro do Fórum de Psicanálise de Florianópolis. A neurose histérica contemporânea, estrelando Bruna, Dilmara e nossa Oprah Nancy, William. A neurose histérica, um diálogo. Será que ainda existe histeria nos dias de hoje? Hoje nós viemos no consultório da psicanalista Cris Nascimento Peixoto e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. O grupo está aqui presente, estamos aqui com a Cris, a psicóloga psicanalista, e agora a gente gostaria que ela contasse um pouco da trajetória dela, da vida, desse percurso até aqui. Cris, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bom recebê-los aqui para a gente conversar. A minha graduação é em psicologia, né? Eu me formei na Unisul. Depois eu fiz um mestrado na área do saúde do trabalhador. Como docente na Unisul, eu trabalhei 10 anos e eu tive a experiência como supervisora clínica de atuar na unidade de saúde lá do Aririú, na cidade de Palhoça. Em 2004, foi um momento muito importante assim, da minha trajetória. Eu já atuava como psicóloga, que é isso que a Nancy perguntou, né? E trabalhava numa clínica de psicologia e era assim, meio-dia, as pessoas tinham saído para o almoço e tal, e eu estava por ali e chegou uma mulher, ela entrou e disse assim: "Você pode me ouvir?" Eu tomei um susto e ela disse: "Eu preciso que você me escute. Você pode me ouvir ou vai ser mais um desses que corre e sai?" Meu Deus. Então eu ouvi essa mulher. Ela tinha diagnóstico de esquizofrenia por quase 10 anos. Ela se deitava num sofá ali, assim, e dizia assim, me escute o meu inconsciente. Vou te ensinar a psicanálise. Ela dizia isso pra mim. Eu tinha, assim, alguns anos de formada, mas pouquíssima experiência, assim, né? E foi um grande desafio. Ela era professora de música, e assim vinha de muitas internações, de muito sofrimento. Ela passou por aquele momento da psiquiatria que ainda era, né, mais radical, assim, de internações, né, duras, assim. Eu comecei aí dando um salto aqui, assim, em 2018, eu cheguei no Fórum Lacaniano, né, assim. E achei muito curioso que o seminário 3, né, sobre as psicoses, ele está logo no início, né, do estudo do Lacan, e não por acaso, né. Antes eu frequentei assim, grupos de estudo em fenomenologia, né, trabalhei numa clínica psiquiátrica e conheci, né, como falei para vocês, o fórum através dos alunos. Eu fiz aqui uma organização, né? A minha análise eu iniciei em 2006, um pouco depois que eu recebi essa paciente, um lacaniano, né? Sempre que alguém pergunta como eu entrei na psicanálise, tem muito que ver com essa paciente, né? Assim, com digamos assim, com esse pedido dela, assim, eu era muito, digamos assim, inexperiente para ouvir. Foi meu primeiro paciente, né, na estrutura psicótica, mas ela, assim, realmente foi a paciente, assim, que eu diria que marcou a minha entrada na psicanálise. E por conta das eletrochoques e medicações, assim, por muito tempo ela tinha, né, comprometimento psicomotor, assim, e curiosamente, né, assim, ela conseguiu voltar a tocar violino. A força da transferência, assim, né, foi realmente, ela foi uma analisante, uma paciente que me ensinou muito sobre a psicanálise, né, e aí a curiosidade de procurar um analista, supervisão, estudos, né. Então, foi muito marcante para mim esse momento. E aí, em 2020, que a gente está na pandemia, foi quando eu entrei como membro do fórum.
A psicanálise vem depois, eu retomo a psicanálise com essa paciente, porque, veja, nenhuma outra teoria, a meu ver, dá conta da psicose como a teoria freudiana e o que Lacan vai desenvolver, né, em torno da clínica da psicose. Eu queria ficar ouvindo a história da Cris. Claro, eu ficaria dias contando para vocês. Mas a gente tem essa pergunta norteadora, né, que é ouvir um pouco da tua perspectiva da neurose, da histeria, né? E se ainda existe histeria nos dias de hoje, né? Como que, se para você existe, né? Como que ela se apresenta? Tá. A neurose é uma das estruturas da clínica da psicanálise e que, como um ponto central, o Freud, ele nos aponta que, assim, aquilo que a gente não consegue falar, né? A gente acaba expressando como sintoma, né? Então, assim, a gente pode pensar o adoecimento, né, como uma resposta, né, do sujeito a um sofrimento psíquico, né? Então, se a gente olhar essa palavra contemporaneidade, ela contempla muitos sofrimentos psíquicos, né? A gente trabalha com o inconsciente, com a linguagem, né? Isso que nos diferencia, né, enquanto um corpo biológico é um corpo da letra, né? Nós temos essa capacidade de falar, de pensar, né, de simbolizar. Então, a histeria, né, eu diria que está muito presente, né, na atualidade. A questão é como que a gente vai fazer essa leitura, né? E aí onde a psicanálise nos oferece uma grande trajetória, né, assim, de estudo. A entrada no tratamento, ela inicia por um sintoma que é uma espécie assim de sintoma queixa, que é assim, eu tô com dor de cabeça, eu sinto uma dor frequente, né? Olha, eu tenho muita coceira, né? Eu tenho uma espécie de dor nessa coceira que o médico chama de dermatite atópica, né? Então, assim, essa paciente já tinha trilhado alguns médicos, né? E de repente ela, né, fala assim que tem alguma coisa estranha que acontece, né, de alergia, e que ela então precisava realmente se tratar, né. Era uma paciente que tinha uma experiência assim dura com a maternidade, né, tinha assim deixado muitas coisas em função, né, dos filhos e tal. E ela resolveu que, então, ela ia procurar a hipnose, porque ela tinha ouvido falar que seria muito legal e que seria mais rápido, né? E de pressa em pressa, né, ela chega um dia no consultório e diz assim, olha, eu tinha muita pressa, mas agora eu não posso mais esperar, né? Então, é interessante porque ela não consegue mais esperar, mas ela tem muita pressa, quer dizer, tem assim, né, uma contradição aí, algo que, né, se passa nesse sofrimento, e ela começa a falar, né, a falar sobre o que acontece, as primeiras vezes que ela se viu com esse sintoma, né, e dali vai seguir. Uma outra paciente que eu lembrei, ela chegou no consultório pela primeira vez e disse assim, doutora, tá vendo esse corpo? Esse corpo não é meu. Então ela fala, o meu corpo era um outro corpo. Então eu começo a perguntar para ela como que era, né, esse outro corpo. E ela começa a contar que fez uma cirurgia bariátrica, que ela estava sofrendo. Ela, né, chega num ponto assim de lembrar da adolescência, as palavras que marcaram, né, assim, essa espécie assim de deformação, né, dessa imagem que ela tem, quer dizer, ela tem uma imagem outra, e a gente vai entender assim, já que a entrada na análise, ela não tem que ver com esse sintoma queixa inicial. Sim. Essa questão cultural, né? Como que tu vê, assim, hoje em dia, tu consegue trazer outros casos, tu consegue referenciar pra gente? Não sei se eu posso dizer que mudou o significado da histeria, ou como que isso se deslocou no tempo? Então, quando eu estava falando aqui da cirurgia bariátrica, né, que ela chega com esse sintoma inicial de sofrimento, de que ela não consegue
comer, que ela não é assim, ela está assustada com esse corpo outro, né? Quer dizer, então, para a psicanálise, veja, esse corpo é o corpo formado pela linguagem, pelos significantes. Então isso vai conversar com a cultura. Só que o ponto na análise é o ponto dessa subjetividade do sujeito. Qual é a implicação dele nisso? Né? Assim, como é que ela tomou essa decisão? Com base no quê? Né? Assim, o que levou ela a cair nessa malha, né? Assim, da massa, né? do social. Em termos da contemporaneidade, eu escrevi aqui se podemos pensar quais são os problemas que a cultura enfrenta hoje. Né? Eu lembrei do filme lá da Substância. Acho que é um filme ótimo, que ele retrata assim, né? O que é essa coisa, que daí pode fazer uma relação com o Ozempic, uma medicação, mas como é que isso vai se dar? Por que ele chegou ali? Né? Assim, como é que isso foi se construindo? O Freud fala sobre isso, assim, quer um atendimento mágico, a psicanálise não tem muito o que te oferecer, porque, veja, é um trabalho assim de formiguinha, né? Um passo aqui, outro passo ali, de palavra em palavra, a gente vai, né, encontrando os novos, outros significantes desse sujeito. Como você responde, ainda existe neurose histérica? Nunca deixou de existir a histeria. É nesse sentido que eu penso, né? Assim, a construção da neurose na psicanálise, ela tem uma lógica, veja, que exige assim, muito estudo, né? Eu diria assim, se vocês tiverem oportunidade, não sei se já leram, mas de ler o caso Dora, né? Os 3 ensaios da sexualidade, o Histórias Clínicas, que é uma versão da Autêntica, que é um livro muito bacana, né? Assim, porque eu até escrevi aqui, acho que vale ler, sabe? Uma citação que eu achei muito interessante, que eu encontrei do Freud, que ele fala assim, um caso clínico, ele não pode ensinar a conhecer todos os tipos desse adoecimento, nem todas as configurações da estrutura da neurose, nem se tem o direito de exigir mais de um caso do que ele pode oferecer. Quem até agora não vê validade na etiologia psicossocial da histeria, dificilmente obterá um entendimento através do conhecimento de uma história clínica, mas melhor faria em protelar seu julgamento até ter adquirido direito a uma convicção mediante trabalho da sua própria lavra. Ele está dizendo assim, que é nessa experiência de ouvir os pacientes, né, e de estudar, e claro, né, é muito difícil de a gente estudar ou atender, né, não tem como sem a própria análise, né, e eu acho fantástico porque o Freud está dizendo assim, gente, dá para extrair algo, né, mas a gente vai precisar seguir, né, eu participo de rede de pesquisa, então assim, eu acho que é um contínuo, né, pegar os casos que a gente está vendo e poder levar para uma supervisão, né, eu acho que isso é fundamental, né, então, veja assim, o sujeito que ele vem contar, né, que ele lembra da época da infância dele de 5, 6, 7 anos, mas ele não lembra absolutamente nada. Ele foi tomado por um grande esquecimento, né, assim, dos 11, 12, 13 e 14 anos. Quer dizer, será por quê, né? Ali, o que está acontecendo, né, nessa época? Enfim, então veja, esse esquecimento, esse sintoma, a gente pode pensar, né, nesse sentido, vai né, levar o paciente a se perguntar, né? O Lacan diz assim que o melhor sonho é o esquecido, porque ali tem algo, né, assim, que se dá ali por essa espécie de deformação, né? Que é assim, o que é isso que eu não sei? Que coisa estranha é isso que eu esqueci? Ah, não, isso não quer dizer nada. Não, isso quer dizer muito, né? Então, em termos da psicanálise, veja, é ali, né, que a gente segue com os pacientes. Eu queria pensar que esse contexto que os sujeitos estão inseridos hoje, né, dessa pressão estética, o uso das redes, a própria violência contra a mulher, as guerras, enfim, eles sejam
geradores de traumas e recalcamentos que possam originar sintomas histéricos? Então, eu penso que assim, a gente está num sistema, né, capitalista selvagem, né, há uma selvageria aí sobre os corpos. E a questão assim, é como que a gente pode dizer não a isso, né? Assim, ao contrário, Lacan traz a feminilidade como um ponto fundamental de saída, né? Como um limite dessa loucura que a gente está vivendo, que é como tu falou, do excesso de exposição na rede social, né? O mínimo do limite ele precisa acontecer para a sobrevivência da nossa espécie, eu diria, senão a gente está fadado a, né, assim, fracasso. Né? Então, eu acho que é muito importante esse ponto, né, que é o limite, né? O corte, digamos assim. Devemos, acho que, encerrar com isso. Muito bem, pessoal. Nós falamos aqui com a Cris, que contribuiu muito com a gente com esse propósito todo. E a psicanalista, ela atende aqui no Campeche, ela atende no Brasil todo, mas ela está situada aqui no Campeche. E a gente agradece muito essa colaboração, agradece muito esse conteúdo riquíssimo que ela nos trouxe. E o grupo te deseja muito sucesso, muita saúde e a gente te agradece muitíssimo.